professores do Brasil. Nosso tema da nossa aula de hoje é Políticas e Legislação Educacional Brasileira. Então, iniciar falando de educação, não podemos fugir da política pública, de onde surgiu o anseio da educação, de onde veio as perspectivas, as lutas, as batalhas, os entraves. Tudo isso emergiu de alguém que pensou em trilhar um caminho de melhorias, em fazer com que a educação trilhasse uma reta principal para que pudesse alcançar leis, metas, objetivos. E falar de políticas públicas, nós não podemos também deixar de lado sem falar da legislação, que a legislação é justamente a lei. E a lei, ela foi criada no intuito de melhorar o trabalho pedagógico de professores, o trabalho das secretarias de educação, dos profissionais de educação, dos educadores, para que assim nós possamos ter essa educação que em meio a avanços, que em meio à regressão, a batalhas, tem também as suas prioridades, todas focadas dentro da lei. E a gente vai adentrar um pouquinho nessa história a partir de agora. Políticas e legislação educacional brasileira. É o nosso Brasil com essa grande extensão de múltiplas pessoas, de múltiplas culturas, de múltiplas ações e atitudes, mas com um intuito só: melhorar a qualidade da educação brasileira de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação brasileira. Nós iremos fazer uma viagem política, histórica, cultural, social, de emendas, em meio aí à educação brasileira. E nós vamos perceber o quanto a nossa lei ela é riquíssima. E não podemos falar no nosso laboratório, que é lá a nossa sala de aula, sem antes conhecermos essa política e legislação educacional brasileira. Aqui está o norte para todo o nosso trabalho pedagógico. Aqui está o norte para coordenadores, secretários de educação, professores, educadores, toda a equipe que compõe uma escola. O norte é a política e legislação educacional brasileira. Para início de história, nós vamos adentrar um pouquinho de onde surgiu esse nome tão grande, mas tão essencial para nortear a educação nacional. Surgiu justamente em 1988 com a Constituição Federal. A lei magna que rege o nosso país, a nossa nação, está aí. E a educação, ela não fica de fora da lei. Ela tem artigos onde essa lei privilegia e lança metas e objetivos essenciais para que a gente possa nos embasar lá nos nossos laboratórios, em salas de aula. Nós costumeiramente vamos aqui iniciar dizendo que a educação costuma configurar como um dos clamores de natureza social. Então, ela surgiu desse paralelo, em meio a essas lutas do que já existia, o que era falho, o que estava solto, e começamos a amarrar, começamos a criar leis, começamos a criar perspectivas e, assim, as diretrizes comuns para a educação nacional brasileira. A Constituição Federal tem um papel indiscutível na consolidação das noções de importância e aplicabilidade que permeiam o processo educacional. Então, é lá onde vai ter todo esse norte, é lá onde vai conter todas as diretrizes, todos os estabelecimentos de ensino para que nós possamos aí nos embasar na educação nacional brasileira e adentrarmos um pouquinho nessa política, não política partidária, mas uma política efetiva de públicas a fim de conseguir um efetivo trabalho de qualidade. E a Constituição já inicia, num dos seus artigos primordiais, lá no artigo 205, já dizendo que a educação é um direito fundamental de todos, e eleva esse nível aos direitos fundamentais do homem. Então, não podemos pensar no ser humano sem ele ter esse direito à educação, seja ele da cultura que for, da etnia que for, é um direito dele estar na educação, imbuído na educação.
Ainda sobre o direito educacional, a educação, lá na Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Nós vemos aqui, né, no painel, uma imagem de reunião de pais e mestres, de professores conversando, se articulando. Por quê? A educação é um dever, 50% do Estado, 50% da família. Ambos precisam caminhar juntos, nortear o seu trabalho juntos, para que assim possam criar esse vínculo efetivo e, consequentemente, esse direito efetivo à educação. Os princípios constitucionais da educação. Nós aqui ainda estamos falando da Constituição Federal de 88. Nós perfazemos aí um caminho no artigo 205, que vai privilegiar o direito à educação de todo ser humano, e agora no artigo 206 nós vamos perfazer esse caminho, relacionando, observando, trilhando esse caminho que esse artigo diz sobre a educação. Ele diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Nós somos um país imenso, com culturas diferentes, com raízes diferenciadas, e a educação, por ser um direito de todos, não pode deixar ninguém de fora. Tem que abraçar essa imensa nação e trabalhar com igualdade, liberdade, pluralismo, observar as culturas, perceber aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser visto diante de todo o âmbito nacional. Gratuidade do ensino. Nós percebemos aí que houve uma época em que somente quem tinha algum poder aquisitivo durante a história política da nossa educação era que tinha realmente a condição de ter o ensino efetivo. Hoje, depois da Constituição, ela garante essa gratuidade do ensino. Valorização dos profissionais. Nós percebemos agora que os profissionais, eles começam a engajar, a se engatear rumo à valorização, rumo a ter um piso, formação específica, começam a trilhar um caminho alcançando metas e objetivos precisos e garantir o direito à educação a todos. Gestão democrática. A Constituição Federal de 88, no artigo já 206, já garante essa gestão democrática de estados e municípios se garantir para continuar com essa educação de qualidade em todo o estado e também no município. Qualidade. A educação, apesar de ser um direito a todos, ela não precisa focar somente na quantidade, mas também na qualidade do ensino, na permanência, naquilo que será essencial para esse bom e valorização e engajamento entre todos. Piso nacional. Hoje, em pleno século XXI, esse nome é muito reforçado nas redes sociais, nos estudos, nas formações, mas o artigo 206 da Constituição já focava nesse piso nacional, que muitas vezes deixou de ser conclamado, deixou esquecido de um lado, e lá a Constituição garante que esse piso ele deve ser integral, parcial, integral na sua totalidade em toda a nação brasileira. A educação também, iniciando ainda nessa unidade 1, percebendo aqui os caminhos que nós estamos fazendo, rumo a entendermos, compreendermos a política e legislação que engloba toda a educação nacional, nós percebemos também que é dever do Estado para com a educação. O que o Estado tem de contribuir, tem que efetivar para que tenhamos essa educação válida, essa educação sólida em meio à nossa nação. O que determina o artigo 208? Nós vamos reforçar mais uma vez. Educação básica obrigatória. Nós vamos perceber ao longo da nossa fala que a educação básica, ela é dividida em campos e por idade série, por distorções, alcançando metas, e que é obrigatória. Vamos ver quais anos, de quanto em quanto tempo a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele precisa estar engajado nessa educação básica.
Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Quando a gente fala universalização, é planificar o ensino médio gratuito em todo o sistema de educação da nossa nação brasileira, sem deixar de acontecer o que acontece aqui no Nordeste, vai acontecer no sul do país, o mesmo currículo que vai andar em cada região do país, vai ser o mesmo currículo que também vai perfazer cada cidade, cada estado e cada município. Então, é universal aqui na nossa nação brasileira. Atendimento educacional especializado. As pessoas com deficiência precisam ter esse atendimento especializado, precisam estar regularmente matriculadas, unidas na classe comum, mas elas também são garantidas nesse atendimento educacional especializado. E educação infantil em creches e pré-escola. Nós vamos perceber que há esse paralelo entre creches e pré-escola, e que hoje também ela é assegurada por essa Constituição, e é dever do Estado garantir essa boa permanência com efetivo trabalho de qualidade na educação nacional. A LDB e sua estrutura. Nós estávamos falando até agora da Constituição Federal, o que ela planificava em torno de toda a nação brasileira, o que ela permeia, que metas traçadas foram através dessa Constituição, que é a lei magna que rege todo o território nacional. E agora nós vamos adentrar um pouquinho na LDB e sua estrutura. O que propõe, o que é mesmo essa sigla LDB? Lei de Diretrizes e Bases. Nós vamos perceber que antes de 96, onde foi semeada essa semente, essa lei que planifica a educação, nós vamos perceber que ela já existia de forma fragmentadas, né, faltando algumas emendas, faltando algumas considerações que eram essenciais para o efetivo trabalho do educador e também para gerenciar toda a educação em torno dessa nação. Mas a partir de 96, quando a LDB foi de fato consolidada na nação brasileira, nós começamos a perceber que ela foi criando todo um princípio, todo um norte, um trabalho norteador para que pudéssemos ter essa igualdade de educação em meio a esta nação, em todas as regiões. E nós vamos perceber que ela vai trabalhar justamente isso que nós focamos, a liberdade, a condição de permanência, a igualdade, o pluralismo de culturas, o respeito à liberdade, à coexistência, gratuidade, valorização de profissionais, gestão democrática, garantia de qualidade, valorização de experiência, vinculação de educação, a garantia e consideração da etnia racial e a garantia do direito à educação na sua totalidade. Então, a LDB está aí, ela é completa, ela precisa ser a nossa bússola, precisa ser o nosso livro de cabeceira, professor, ela precisa nortear o nosso laboratório, a nossa sala de aula. Antes de irmos para lá, precisamos fazer esse paralelo, voltar essa viagem ao longo do tempo e perceber todos os direitos, todos os deveres que a lei foca para cada um de nós. Nós percebemos aqui também as competências que são providas da educação básica lá na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Nós percebemos aqui que há essa distribuição essencial para que possa ter um trabalho efetivo de garantia de qualidade. Nós percebemos que a União, o governo federal, ela tem suas atribuições, o que ela vai direcionar, e aí, de repente, ela já manda para os estados, que os estados também vão gerir essas competências, essas habilidades, e enviar também para os municípios, para que assim seja ofertado o ensino de qualidade e garantir a permanência da educação como direito de todos.
Nós vamos também fazer uma pequena viagem, uma pequena busca no Conselho Nacional de Educação, essa sigla tão citada nas redes sociais, quando abrimos uma revista educacional, o CNE, Conselho Nacional de Educação. Como atua o CNE para nós? O que nós, professores, precisamos saber desse Conselho Nacional de Educação? O atual CNE é órgão colegiado integrante do Ministério da Educação. A sua missão é democrática, ela precisa trabalhar democraticamente, independente, com atribuições normativas deliberativas para facilitar, mas também para fiscalizar todo o funcionamento e garantir essa educação de qualidade. Os conceitos essenciais que não podemos perder de vista enquanto educadores e professores, o PNE e também o PDE. O PNE justamente é marcar diretrizes, metas e estratégias que devam reger as iniciativas na área da educação. E o PDE é uma educação que quer garantir essa educação de qualidade. Essa é a prioridade do plano de desenvolvimento da educação. Um vai traçar as metas, as estratégias, o outro vai efetivar de fato essa educação de qualidade. São conceitos essenciais aos quais nós não podemos fugir e que eles precisam ser a bússola norte de toda o nosso conceito. Essa é a nossa aula de hoje, Legislação e Educação Brasileira.